O Senhor, na verdade, quer que nós vivamos o sobrenatural, amém? O sobrenatural, na verdade, é um chamado para todos. Você pode repetir isso comigo? Dizer assim, o sobrenatural é um chamado para todos. Querido, esse é o nosso tema hoje. O sobrenatural é para mim, é para você, é para todos nós. A vida cristã, ela é sobrenatural. Não faz sentido nós vivemos, na verdade, a vida cristã, se o sobrenatural ele não faz parte disso. Se nós, na verdade, não estamos envolvidos e não estamos, na verdade, desfrutando disso. A vontade de Deus é que nós possamos, na verdade, experimentar e viver essa realidade todos os dias das nossas vidas, que nós possamos viver essa realidade em todas as situações. Agora, qual que é o problema muitas das vezes? Talvez por causa de algumas experiências, talvez por situações das mais adversas, talvez pela racionalidade, às vezes muito aflorada de tantos, nós começamos a viver uma fé que muitas das vezes ela é apenas conceitual. Ela é uma fé, na verdade, que ela é intelectual, mas ela não passa para o nível da experiência. E por ser uma fé que fica no nível da mente, ela acaba se tornando, na verdade, um convencimento que muitas das vezes não reflete, na verdade, numa experiência de transformação de vida. Porque a transformação, a experiência que Deus tem para nós é algo sobrenatural. É Deus, na verdade, pegando homens e mulheres pecadores e transformando esses homens e mulheres pecadores em homens transformados, em mulheres transformadas, em testemunhas que vão, na verdade, refletir o caráter de Cristo. Agora, isso não acontece, na verdade, por boa vontade. Isso acontece mediante a atuação do Espírito Santo. Isso acontece mediante a atuação do poder de Deus em nós. Mas é necessário que nós entendamos, na verdade, aquilo que Deus espera, de como que nós nos posicionamos diante disso. Por isso eu peço que você abra a sua Bíblia comigo. Primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, o capítulo de número 5, e nós vamos ler a partir do verso de número 19. Então você vai ter que abrir a sua Bíblia, ligar a sua Bíblia. Hoje não tem o projetor, então você vai ter que lançar a mão daquilo que está na sua mão, e isso é bênção, amém? Amém ou não amém? Você vai debuiar aí na palavra mesmo, vai ser bênção. Se por acaso você está sem a Bíblia aí, procura ler com quem está do seu lado aí também, para você não perder aí e você ser alimentado também. 1 Tessalonicenses capítulo 5, a partir do verso 19, a palavra de Deus diz: não apaguem o Espírito, não apaguem o Espírito, não tratem com desprezo as profecias, mas ponham à prova todas as coisas, e fiquem com o que é bom. Eu vou ler de novo. Não apaguem o Espírito, não tratem com desprezo as profecias, mas ponham à prova todas as coisas, e fiquem com o que é bom. O apóstolo Paulo, na verdade, ele traz para mim e para você uma advertência, que ela é pertinente para os nossos dias. Nós precisamos entender, olha, o mesmo apóstolo Paulo, ele escrevendo, ele diz o seguinte: olha, vocês não se encham com o vinho que leva à devassidão, mas enchei-vos do Espírito. Ou seja, a atitude, na verdade, de se encher do Espírito é uma atitude pessoal. É uma busca, na verdade, que eu busco para mim, eu posso, na verdade, buscar junto com você, mas eu não posso buscar por você. Eu posso, na verdade, ou seja, enquanto nós ministramos, oramos, adoramos juntos, nós compartilhamos de um ambiente que traz, na verdade, a oportunidade para que você tenha uma experiência com Deus, mas esse se encher do Espírito, ele é uma prerrogativa pessoal. E aqui o apóstolo Paulo faz uma advertência, no sentido do quê? De não apagar o Espírito Santo. Se por um lado eu preciso me encher do Espírito Santo, estando cheio do Espírito Santo, eu não posso, na verdade, permitir que esse Espírito, que essa unção, que esse fogo, na verdade, que há em mim, ele seja, na verdade, apagado. O que o apóstolo Paulo diz? Olha, e ele nos dá algumas pistas, ele fala assim: não trate com desprezo
as profecias, não trate com desprezo as coisas espirituais, porque muitas das vezes nós temos a tendência de fazer o quê? Aquilo que eu não entendo, aquilo que eu não compreendo, aquilo que eu acho estranho, aquilo que parece assim muito diferente para mim. Muitas das vezes qual que é a atitude que nós temos? De nos afastar, de nos, na verdade, ou seja, travar naquilo, de viver, na verdade, uma espécie de bloqueio. E muitas das vezes nós não percebemos, mas o inimigo usa isso exatamente para travar você e impedir que você tenha uma nova experiência com Deus. Querido, presta atenção, nenhum de nós é igual. A experiência, muitas das vezes, ela é diferente de pessoa para pessoa. Mas olha, o Espírito Santo age em todos nós. O sobrenatural é para todos nós, mas é para todo aquele que quer, aquele que deseja. O que nós precisamos entender? Olha, o pastor Bill Johnson, ele diz o seguinte, olha, você precisa conhecer o poder da verdade e a verdade sobre o poder de Deus. Nós precisamos entender por completo, nós precisamos ter clareza daquilo, na verdade, que Deus, Ele está fazendo. Mas eu preciso entender isso e entender como experiência. Eu preciso viver essa realidade. Eu preciso conhecer, na verdade, ou seja, o que a Bíblia diz sobre o poder de Deus, aquilo que está disponível para mim, mas eu preciso desejar e buscar experimentar disso. Por quê? Porque foi para isso que o Senhor nos deu esse privilégio. Jesus nos enviou, na verdade, para sermos testemunhas. E Ele nos capacitou com o seu poder. Há uma unção que fora liberada sobre cada discípulo de Jesus. Qual que é o problema muitas das vezes? É que essa unção, esse mover de Deus que está, na verdade, em nós, dentro de nós, o que acontece? Ele fica apagado. Queridos, olha lá na calçada, lá eu acho que tem alguns irmãos perdidos lá e eles estão precisando de ajuda. Ajuda eles lá, porque senão eles vão perder a palavra e vai ser complicado para eles. Ajuda eles lá, por gentileza. Mas o que acontece? O que nós precisamos entender? Nós precisamos entender que a vida de Deus, ela se manifesta na minha vida e na sua, na medida que eu recebo a palavra, ouço a palavra, me alimento da palavra. Esse é um poder, na verdade, de capacitação para mim e para você. E isso vai acontecer na medida em que nós fazemos o quê? Que nós experimentamos. O alvo do sobrenatural, num primeiro momento, é o que? A primeira coisa é nos tornarmos testemunhas. Atos capítulo 1 diz o seguinte, olha, vocês receberão poder. Atos 1, verso 8 e 9. Vocês receberão poder quando o Espírito descer sobre vocês e serão minhas testemunhas em Jerusalém, toda a Judeia e Samaria, até os confins da terra. É eu entender o seguinte, olha, sabe por que esse evangelho chegou até a mim e a você? Porque homens e mulheres receberam esse poder, foram tocados por Deus, e tocados por Deus eles foram movidos, na verdade a testemunhar da experiência que eles tiveram com Deus. E tendo essa experiência com Deus, o que aconteceu? Vidas foram transformadas. Vidas foram transformadas, ou seja, o que moveu? Não é especificamente a característica individual, mas é o poder de Deus potencializando aquilo que nós somos. O segundo propósito do poder de Deus em nós, o segundo alvo desse sobrenatural na minha vida e na sua, é que esse sobrenatural, ele edifica a nós mesmos. 1 Coríntios, abra comigo, 1 Coríntios 14, o verso 4, diz o seguinte, olha, quem fala em língua edifica a si mesmo. Quem fala em língua a si mesmo se edifica. Quando nós estamos orando, adorando, nós estamos fluindo, nós estamos orando em línguas, nós estamos declarando, o que está acontecendo? Há algo sobrenatural acontecendo sobre as nossas vidas e nós estamos sendo edificados. Eu não entendo, eu não compreendo, a minha mente, ela não consegue compreender, mas o meu espírito ora, e a Bíblia diz que o meu espírito ora bem, amém? Você pode dizer assim, o Espírito Santo, ele me ajuda a orar. E ele ora bem, ele ora de fato aquilo que nós precisamos. É por isso que, na verdade, nós precisamos buscar. Eu entendo, na verdade, que muitos irmãos ainda não receberam, muitos irmãos ainda não tiveram essa experiência e ficam aí um pouco bloqueados. Mas o que nós precisamos fazer? Nós precisamos buscar, nós precisamos vencer, na verdade, aquilo que nos impede, na verdade, de fluir no sobrenatural.
Outro alvo, na verdade, do sobrenatural nas nossas vidas, é que o sobrenatural, o papel dele é edificar a igreja. Quem profetiza, edifica a igreja. Quem ora em línguas, edifica a si mesmo. Mas quem profetiza, edifica a igreja. E aqui nós precisamos entender, essa edificação, ela flui por meio do Espírito Santo, mas Deus usa pessoas. Deus quer usar a minha vida e quer usar a sua vida, através desse sobrenatural, essa capacitação que vem de Deus, para que nós possamos viver o que Ele preparou para nós. E agora, talvez um dos principais alvos desse sobrenatural, que Ele nos capacita, na verdade, é amar ao próximo. Atos capítulo 4, verso 9. Verso 9 diz o seguinte: visto que hoje somos chamados a prestar contas de um ato de bondade, o sobrenatural, na verdade, ele flui nas nossas vidas, e quando isso flui através de nós, é bondade de Deus sendo expressa na minha vida, através da minha vida, para tocar a vida de outras pessoas. É você entender que o combustível disso, ou seja, o que move todas essas coisas, é o amor. O alvo, na verdade, do sobrenatural é para que nós possamos viver, na verdade, plenamente a vida de Deus, a vida cristã. Não é possível viver uma vida cristã, na verdade, sem a experiência do sobrenatural. Por quê? Porque a transformação é sobrenatural. A transformação, ela é sobrenatural, e ela toca, na verdade, a minha vida e a sua, na medida em que, na verdade, ou seja, a argumentação humana não é suficiente, em que as coisas naturais não são suficientes. Para que isso possa acontecer, eu preciso, na verdade, entender que o poder de Deus é para cumprir o propósito de Deus. Fala comigo: o poder de Deus é para cumprir o propósito de Deus. Talvez essa seja uma das situações mais difíceis que nós tenhamos, na verdade, de compreender. Porque muitas das vezes nós ficamos assim empolgados, porque assim, é gostoso. Momentos assim, é que todo mundo gosta, o pastor Jeremias diz isso, todo mundo gosta de um culto mais quentinho, de um culto mais vivo. É gostoso a gente participar disso, é gostoso, na verdade, ou seja, a gente fluir nos dons, aquilo, mas olha, é a gente entender que isso tudo, na verdade, tem sim essa satisfação, tem sim esse deleite, mas isso acontece com um propósito maior. O propósito, na verdade, do poder de Deus é para cumprir, ou seja, o propósito de Deus. E isso é que a gente precisa, na verdade, entender e começar a colocar em prática na nossa vida nessa noite. Qual que é o meu desafio hoje? É encorajar você a viver uma vida sobrenatural. A encorajar você, na verdade, a entender isso e viver uma vida que não é pautada pelo natural, não é pautada por aquilo que os nossos olhos podem ver, mas é algo que vai além, que vai para o sobrenatural. Eu te pergunto nessa noite, você quer viver o sobrenatural? Você quer ter novas experiências com Deus? Você quer, na verdade, experimentar aquilo que Deus preparou para você e que talvez por alguma situação você tenha deixado isso de lado? Talvez por alguma situação, na verdade, às vezes são fatores internos, pessoais, coisas, na verdade, que você nem compreende por completo, mas às vezes são fatores exteriores. Mas a gente precisa entender o seguinte: olha, o que Deus tem para mim, tudo que Deus tem para mim é bom, amém? Amém ou não amém? Tudo que Deus tem para mim. Então, assim, para a gente viver esse sobrenatural, o que nós precisamos entender? A gente precisa entender que, em primeiro lugar, o combustível do sobrenatural é o amor. O sobrenatural, ele vai fluir nas nossas vidas, no nosso meio, e o que vai trazer essa realidade viva entre nós é o amor. Porque tudo, na verdade, começa no amor de Deus. 1 Coríntios capítulo 14, verso 1, o apóstolo Paulo diz o seguinte: sigam o caminho do amor. É o amor de Deus que nos capacita de maneira sobrenatural a amar uns aos outros. É o amor de Deus, na verdade, que vem sobre nós e nos dá condições, na verdade, de olhar uns para os outros e saber o seguinte: olha, nós precisamos, na verdade, fazer algo. O que nós testemunhamos nos últimos dias, ou seja, aquilo que nós recebemos ali, o cuidado dos irmãos em relação ao momento difícil que a gente estava fazendo, querido, isso é movido por amor, é movido pelo sobrenatural. Talvez você não perceba e você ache que isso seja uma atitude natural, não, mas é o amor de Deus, ele se move no sobrenatural, e é o sobrenatural que nos impulsiona, que nos capacita, na verdade, a fazer aquilo que talvez de maneira natural nós não faríamos.
Agora, o que nós precisamos fazer? Nós precisamos entender isso e seguir esse caminho. Por que seguir? Porque é um caminho, na verdade, que é uma escolha pessoal. Eu preciso entrar por esse caminho, você precisa entrar por esse caminho, nós precisamos entrar por esse caminho. Em Atos, no capítulo 4, verso 8, abra sua Bíblia comigo e eu quero ler com você esse texto. Atos, capítulo 4, a partir do verso 8. Glória a Deus. Glória a Deus. Atos, capítulo 4. Você achou? Diga amém. Glória a Deus. Atos capítulo 4, verso 8. Então Pedro, cheio do Espírito Santo, disse-lhes às autoridades e líderes do povo: visto que hoje somos chamados a prestar contas de um ato de bondade em favor de um aleijado, sendo interrogado acerca do que ele foi curado, saibam os senhores e todo o povo de Israel, por meio do nome que ele foi, saibam os senhores e todo o povo de Israel, que por meio do nome de Jesus Cristo, o Nazareno, a quem os senhores crucificaram, mas a quem Deus ressuscitou dentre os mortos, este homem está curado diante dos senhores. Querido, o que nós vemos aqui? O sobrenatural se movendo por meio do amor. É um ato de bondade. Aquele aleijado estava sofrendo, estava na verdade numa condição em que ninguém podia fazer nada. Mas o poder de Deus, o sobrenatural de Deus tocou na vida dele. E por que ele foi tocado? Por causa ou seja, percebe o sobrenatural que move esses homens a realizar esse ato de bondade. Agora eles são chamados. E quando eles são chamados, eles fazem mais, eles prestam conta sim, mas eles testemunham. Ou seja, o sobrenatural abre as portas para que eles possam testemunhar de quem de fato era o Cristo. Eles olham esse ato de bondade, olha, o poder de Deus, ele tem um propósito. O poder de Deus foi manifestado na vida daquele homem que era aleijado e agora foi curado. Mas presta atenção, isso aconteceu por meio dos apóstolos. E os apóstolos, revestidos de poder, cheios do Espírito Santo, eles se movem agora. E eles vão, na verdade, prestar conta às autoridades daquilo que tinha acontecido. Primeiro, um ato de bondade. Ou seja, é o combustível do sobrenatural. Eles se compadeceram daquele homem. Aquele homem agora, ele tem uma nova realidade. Por quê? Porque homens cheios do Espírito Santo tiveram compaixão dele. Agora, mas não apenas isso. Todas as autoridades, as pessoas tiveram que ouvir a palavra. Tiveram que ouvir o testemunho. E eles, olha, saibam os senhores. A palavra do Evangelho pregada com poder. Por quê? Porque eles disseram, olha, o Cristo, o Jesus Cristo Nazareno, aqueles a quem vocês mataram, mas que Deus ressuscitou, ele foi curado em nome de Jesus. Esse homem está curado. É o quê? É a bondade, a experiência do poder de Deus, ou seja, o objetivo final da experiência é, na verdade, ou seja, tocar a minha vida, mas enquanto toca a minha vida, toca na vida dos outros. Ou seja, é mostrar, na verdade, Jesus Cristo nas nossas vidas. É algo, na verdade, que vai muito além daquilo que, infelizmente, às vezes as pessoas têm essa perspectiva. Às vezes as pessoas, ao experimentar o poder de Deus, elas começam, na verdade, a desfilar o sobrenatural como se fosse um triunfo pessoal. E não para servir as pessoas. O propósito do poder de Deus na minha vida e na sua, ele só tem um propósito, é servir as pessoas, é transbordar na vida dos outros, é entender o seguinte, o Senhor fez, foi através de nós, foi, mas quem fez é Ele, a glória é para Ele, amém? Ou seja, é ser, na verdade, a boa notícia, alguém que sofre, é perceber o seguinte, que existem pessoas que estão passando por dificuldades, que elas precisam ser tocadas, e aí, quem que Deus vai usar? É a mim e você. Aos que estão cegos para o Evangelho, ou para aqueles que estão distantes.
é o poder de Deus que pode tocar essas vidas. E isso, na verdade, o combustível para mover isso, para alcançar essas pessoas, é o amor de Deus. É a gente entender que esse sobrenatural, ele está sobre nós, mas ele não pode permanecer apenas em nós, ele precisa transbordar a partir de nós. Amém? Amém ou não amém? Para viver o sobrenatural, nós precisamos entender que o sobrenatural é para todos. Diga comigo, sobrenatural é para todos. 1 Coríntios capítulo 14, verso 1, o apóstolo Paulo diz o seguinte: busquem com dedicação os dons espirituais. Busquem com dedicação. O que é buscar com dedicação? É desejo. É desejo, é desejar, é pedir o Senhor, na verdade é estudar, é procurar compreender, é olhar para as Escrituras e perceber o seguinte: olha, aquilo que está em Mateus 28, que o Senhor disse que toda autoridade foi dada nos céus e na terra, e Ele disse que estaria conosco, que nós deveríamos cumprir o chamado. Todas essas promessas são para mim. É eu entender, na verdade, que o que está em João capítulo 14, as promessas do Consolador que viria sobre nós, que na verdade, ou seja, nos impulsionaria a viver e ter a palavra certa para o momento certo, essas promessas são para nós. Aquilo que foi profetizado por Joel nos capítulos 1 e 2 é para nós. Nós precisamos compreender isso. Olha, todas essas promessas são para nós. Nós precisamos entender o seguinte: olha, diante de tudo que a palavra diz, não há dificuldade, não há limitação. É simplesmente a gente compreender que recebe isso tudo quem pede. Quem pede, recebe. Quem busca, encontra. Quem bate, a porta lhe é aberta. Agora, o porquê que muitas das vezes nós ficamos travados? Por causa de nós mesmos, da nossa perspectiva pessoal. Há uma história interessante que está no livro de Números, no capítulo 11, onde o Senhor, na verdade, ordena que Moisés separasse ali 70 autoridades dentre o povo. E ele, na verdade, ou seja, aconteceu algo ali sobrenatural. Por quê? Porque o Senhor disse que daria da unção que estava sobre Moisés, ele ia repartir sobre aqueles 70 homens que estavam ali. Moisés falava com Deus, ou seja, ele ouvia de Deus, Moisés se relacionava com Deus num outro nível, em que os outros não entendiam. Mas naquele dia o que aconteceu? O Senhor falou assim: olha, chama o povo, e eu vou descer, e quando eu descer, eles vão receber essa unção sobrenatural. E o que aconteceu? Assim foi. Ele listou essas 70 autoridades, eles vieram. E o que aconteceu? O Espírito veio sobre eles, todos começaram a profetizar. Agora, por que isso aconteceu? Isso aconteceu enquanto eles estavam lá, e em nenhum outro momento aconteceu com eles. Por quê? Porque era uma demonstração para aquele momento. Só que no verso 28 e 29 do capítulo 11, a gente vai perceber o seguinte: o Josué vai atrás do Moisés e fala assim: Moisés, tem 2 que estavam na lista, mas que não chegaram aqui. Tem 2 que estavam na lista, mas eles não chegaram aqui. E eles estão lá profetizando. O nome dele estava na lista. E porque o nome dele estava na lista, mesmo que eles não estavam ali, a unção do Senhor alcançou eles aonde eles estavam. Sabe o que é isso? É o sobrenatural de Deus. E aí, Moisés disse o seguinte, aí ele falou isso para Moisés assim, chamando a atenção, ou seja, como se eles estivessem errados. E aí Moisés vira e fala assim: mas você está com ciúme em meu lugar deles? Agora, e o que Moisés disse? Seria bom se todos profetizassem. Moisés está dizendo, de um outro nível, de uma outra aliança, ele está dizendo assim: como seria bom se todos profetizassem? Sabe o que eu e você precisamos entender? Moisés estava num tempo diferente do meu e do seu. Por que ele estava num tempo diferente? O Espírito Santo, o poder de Deus, a unção de Deus, ela descia sobre algumas pessoas, e naquele momento sobre a vida de Moisés, que liderava o povo. Deus estava com ele, a unção estava sobre Moisés. Agora o que o profeta Joel profetizou? Que nos últimos dias o Espírito seria derramado sobre todos nós. Nós vivemos, ou seja, a partir de Pentecoste, quando o Espírito foi derramado. Querido, os irmãos lá do Antigo Testamento, eles olham
na eternidade, eles vão olhar e falar assim: conta para nós como que foi. A experiência que eu e você tem, querido, é outro nível, porque hoje o Espírito está dentro de nós. Está dentro de nós, e muitas das vezes nós estamos fazendo o quê? Nós estamos desprezando isso, nós estamos na verdade não compreendendo que a vontade de Deus é que todos profetizem, é que todos fluem, é que todos na verdade sejam ativados no sobrenatural, que todos na verdade tenham novas experiências com Deus. Por quê? Porque sem a manifestação do sobrenatural, o nosso cristianismo, a nossa fé é incompleta. Nós precisamos entender o seguinte: há um nível para ser rompido, há um nível de fé, há um nível de experiência para ser ultrapassado, há algo novo de Deus para cada um de nós. Não importa o nível que você esteja, eu declaro sobre a sua vida nessa noite: há algo novo de Deus para você, há novas experiências sendo liberadas sobre nós, mas nós precisamos estar abertos, estarmos na verdade, buscarmos. Por quê? Porque Ele quer dar, porque o Senhor quer liberar sobre nós. É algo difícil para você? Ou seja, é você entender o seguinte: há um convite dos céus para que nós possamos ser aperfeiçoados por Ele. É você entender que as minhas imperfeições, que as minhas limitações, no Senhor, na verdade, eu sou aperfeiçoado, eu sou capacitado. Romanos, no capítulo 12, o verso 16 diz: tenham a mesma atitude uns para com os outros. Não sejam orgulhosos, mas estejam dispostos a associar-se às pessoas de posição inferior. Não sejam sábios aos seus próprios olhos. O que a gente precisa entender? Que nós precisamos nos despir do orgulho, nos despir, na verdade, às vezes, das nossas convicções. E muitas das vezes, ou seja, entender o seguinte: eu preciso experimentar mais de Deus. Se Deus tem mais, eu quero. Se Deus tem mais, eu não compreendo totalmente ainda, mas eu quero. O que o Senhor tem para mim, eu vou buscar. Quando nós fluímos nos dons do Espírito, querido, há algo, na verdade, que é ativado em nós. Agora, é um aprendizado. Ninguém começa a fluir nos dons de maneira perfeita. A gente precisa, na verdade, e uma das ferramentas fundamentais para que a gente possa avançar e ter novas experiências com Deus é ter humildade. É humildade de saber que eu preciso aprender mais do Espírito Santo. Eu preciso aprender, na verdade, talvez com pessoas que são mais experientes do que eu. É eu, na verdade, entender que o corpo de Cristo, ele é exatamente para isso. São as partes se ajudando mutuamente. É um ajudando o outro. A humildade nos leva a ter um coração ensinável, a estar aberto, na verdade, para corrigir os nossos erros. Porque quando é igual a criança que está começando a andar, você vai começar a andar no sobrenatural, você vai dar uns trupicão, você vai ter algumas dificuldades, você vai errar. Você, na verdade, às vezes começa a fluir nos dons e você vai falhar em algum momento. Mas é você perceber o seguinte: Deus não falha. Eu posso falhar, eu posso errar, mas o corpo de Cristo é o ambiente, na verdade, para que os santos sejam preparados para a obra do ministério. É nesse espaço que nós temos, na verdade, que aprender uns com os outros. É aprender, na verdade, ou seja, e crescer nos dons um para com os outros. 1 Coríntios, no capítulo 3, o verso 5, diz o seguinte: afinal de contas, olha o que o apóstolo Paulo diz: afinal de contas, quem é Apolo? Quem é Paulo? Apenas servos, por meio dos quais vocês vieram a crer, conforme o ministério que o Senhor atribuiu a cada um. Eu plantei, Apolo regou, mas Deus é quem fazia crescer. O que Paulo está dizendo é o seguinte: nós trabalhamos, mas quem fez foi o Senhor. Nós trabalhamos, mas a glória é do Senhor. Nós buscamos, nós nos envolvemos, nós nos desgastamos, mas é o Senhor, na verdade, que dá o crescimento. Nós precisamos crescer no dom. Ou seja, pastor, mas como é que eu faço? Começa da onde você está. Começa do lugar em que você está. Ah, mas eu não tenho experiência nenhuma. Glória a Deus, você está pronto para ter a primeira. Você está pronto para ter a primeira? Ah, mas eu já tive experiência há muito tempo atrás. Não importa, glória a Deus, você está mais próximo de uma nova experiência. Ah, eu já tenho muitas experiências. Glória a Deus, Deus tem mais para você.
Ou seja, as experiências com Deus são infinitas. Agora, o que eu preciso fazer? Eu preciso parar de complicar as coisas. E eu preciso, na verdade, simplificar. É perceber o seguinte, é confiar que Deus vai nos conduzir. Que Deus vai nos conduzir, ou seja, a vontade de Deus é que você viva no sobrenatural. E Deus sabe exatamente aquilo que te trava. Deus sabe exatamente aquilo, ou seja, qual que é o ponto, na verdade, que você foi ferido, que você foi marcado, que você, na verdade, foi travado. E o Senhor quer te dar liberdade para isso, amém? Amém ou não amém? Deus quer te conduzir a um novo tempo, você crê nisso? Para viver o sobrenatural, nós precisamos entender que o sobrenatural, ele flui num ambiente de liberdade. O ambiente, ele é gerado, por nós. Somos nós que geramos esse ambiente. Nós precisamos entender a nossa responsabilidade em relação a isso. 1 Coríntios capítulo 14, verso 26. Abra comigo aí a sua Bíblia. 1 Coríntios 14, 26. Portanto, que diremos, irmãos? Quando vocês se reúnem, cada um de vocês tem um salmo, ou uma palavra de instrução, uma revelação, uma palavra, uma língua, ou uma interpretação. Tudo seja feito para a edificação da igreja. Ou seja, é tudo. É a gente entender que como eu fui abençoado nesses dias. Eu estava em casa, estava recebendo lá, assistindo as transmissões, eu estava sendo abençoado. Eu falei, gente, que palavra abençoada. Nós estávamos hoje lá pela manhã, estávamos cantando ali, estávamos adorando, a presença de Deus vem, a gente começa a sentir. Nós estávamos aqui adorando, às vezes você consegue sentir até mesmo alguma resistência, mas você entende que o Senhor está no nosso meio, e nós precisamos fluir, nós precisamos avançar. Ou seja, depende de nós, depende na verdade da gente entender, ou seja, aquilo que está acontecendo, e nos posicionar, e entender que tudo precisa ser feito. Ou seja, enquanto o Ivaí estava ministrando palavra de oferta aqui, como nós fomos abençoados, por quê? Porque Ele é o nosso pastor, porque Ele cuida de nós, é o Senhor fluindo, ou seja, Ele quer se mover, ou seja, nas nossas vidas o tempo todo. Tudo depende, na verdade, do nosso posicionamento, da nossa percepção, preparar o ambiente, gerar esse ambiente. O Senhor, Ele está disposto e disponível para agir no nosso meio, amém? 2 Coríntios capítulo 3, 17 diz o seguinte: ora, o Senhor é o Espírito, e onde o Espírito do Senhor está, ali há liberdade. Liberdade inclusive para errar, liberdade para corrigir, liberdade na verdade para tentar de uma forma e não conseguir e tentar outra. É entender, ou seja, que é o amor que nos flui. Ou seja, é entender que o Espírito Santo, ele corrige a nossa rota, ele aponta o nosso destino, e nós precisamos, na verdade, compreender que esse ambiente, ele precisa ser um ambiente propício para isso. Nós podemos, ao entregar uma palavra de conhecimento, talvez você pode errar, você pode, na verdade, ou seja, acrescentar algo que não foi o que o Espírito disse num primeiro momento. Por quê? Porque você se confundiu. Mas quando eu faço isso com humildade, quando eu faço isso com amor, quando eu faço isso, na verdade, com a motivação certa, eu dou liberdade para que as pessoas possam me ajudar, para que as pessoas, na verdade, possam me ajudar a crescer, a entender, na verdade, que eu não sei tudo, que eu preciso melhorar. Quando a gente olha para o contexto da carta que Paulo escreveu aos Coríntios, eles estavam tendo inúmeras experiências com Deus, mas era necessário organizar aquele processo. E ali a gente vê o apóstolo Paulo trazendo o quê? Direcionamento de como que deveria ser. Um deveria falar após o outro, ou seja, a profecia, ela precisa ser, na verdade, ou seja, questionada. E eu preciso fazer o quê? O que nós lemos aqui. Eu retenho o que é bom. Por quê? Porque aquilo que é do Espírito é bom, amém? Amém ou não amém? Então, ou seja, eu preciso entender que o vaso, o instrumento que está me entregando aquilo, ele é imperfeito, ele pode falhar, mas a unção que está dentro dele é perfeita. Então, ou seja, eu preciso, na verdade, me mover e perceber nisso, e agora, ou seja, preparar esse ambiente. Paulo, ele ensina sobre isso. Nós olhamos para as cartas de Paulo e nós vamos perceber, e qual que era o desejo dele para mim e para você? É que nós possamos entender, que a gente possa crescer na fé, naquele, na verdade, que nos conduz nesse ambiente, na organização, querido. Não há controle ou limitação, não. É a gente preparar o espaço para que o Espírito Santo possa fluir com liberdade, amém? Ou seja, Deus é um Deus organizado, amém ou não amém?
Nós precisamos aprender, nós podemos aprender a fluir melhor, a desenvolver, mas isso vai acontecer à medida que eu testo, à medida, na verdade, que eu me envolvo, à medida que eu vou, na verdade, ou seja, que eu vou avançando, um passo de cada vez, mas eu vou dando liberdade. Eu não apago o Espírito Santo na minha vida, eu não apago aquela experiência, ou seja, eu não me fecho para o sobrenatural por causa de uma experiência negativa que em algum momento eu tive. Eu preciso, na verdade, perceber o seguinte: talvez você tenha tido uma experiência negativa com o sobrenatural, alguém que agiu na sua vida de forma errada, talvez com alguma atitude de infantilidade. Por quê? Porque crianças no Espírito fazem isso. Ou seja, às vezes, nós vamos perceber o seguinte: nós estamos amadurecendo na fé. Como igreja, nós estamos amadurecendo, nós estamos melhorando. O caminho do justo é como a luz da aurora, que vai brilhando, brilhando até ser dia perfeito. Mas o Espírito é que nos conduz, é Ele que nos guarda, é Ele, na verdade, que nos ajuda. Erros podem acontecer? Lógico que pode. Agora, o que você precisa fazer? Fala para o Senhor. Apresenta para o Senhor as suas dificuldades, os seus medos, os seus bloqueios. Procure, na verdade, alguém da sua confiança que possa te ajudar nisso, alguém que tenha experiência com Deus, para te ajudar a você vencer esses bloqueios. Olha, quantas das vezes nós já não vimos assim situações que são inusitadas. As pessoas agem de maneiras diferentes, e as pessoas, na verdade, umas se afobam mais, outras se retraem mais. Mas o Senhor quer tocar na vida de todos, amém? O Senhor quer tocar na vida daquele que é expansivo e na vida daquele que é tímido. O Senhor quer tocar e Ele, na verdade, tem uma nova experiência para todos nós, amém? Agora, o que você precisa entender? Para você viver o sobrenatural, entenda, você vai ter que se expor. Não tem jeito, você vai ter que se expor. O profeta Amós, no capítulo 3, verso 8, ele diz o seguinte: o leão rugiu. Quem não temerá? O Senhor soberano falou. Quem não profetizará? Ou seja, a gente precisa, na verdade, perceber o seguinte: que quando nós somos tocados, à medida que nós somos tocados, nós somos impulsionados. O Senhor tem mais. O que a gente precisa fazer, querido? Eu quero desafiar você a experimentar orar como Jesus orava. Experimentar fazer aquilo que Jesus fez. O quê? Pastor, mas é um desafio muito grande. Não. Foi para isso, na verdade, que Ele fez. É para que eu e você pudéssemos, na verdade, ter Ele como padrão. Ele nos ensina a orar, Ele nos ensina, na verdade, a nos mover no sobrenatural, a entender o seguinte: olha, você deve orar ministrando cura sobre os enfermos, você deve expulsar os demônios, tenha ousadia, na verdade, de ir além daquilo que você já fez. Tenha ousadia, na verdade. Pastor, mas e se não acontecer, querido? A igreja é o ambiente preparado para que você possa testar, para que você possa melhorar, para que você possa ter novas experiências. Às vezes, você mesmo é que trava. Por quê? Porque você quer fazer as coisas, você quer ter a experiência com Deus, mas do seu jeito. E não tem como, meu querido, presta atenção. É você entender que Ele é que é o Senhor. Agora, entenda o seguinte: Ele conhece você. Ele conhece você melhor do que você mesmo. E você pode, na verdade, confiar que eu seja... Mesmo as pessoas, mas eu vou me expor, o que as pessoas vão dizer de mim, querido? Destrava disso e deixa, na verdade, o Senhor, na verdade, te conduzir. Porque é dessa forma que nós temos as experiências com o Senhor. É dessa forma, na verdade, que nós damos liberdade para que Ele possa fluir. Mateus 16, 19 diz o seguinte: olha, eu darei a vocês, a palavra do Senhor para mim e para você: eu darei a vocês as chaves do reino dos céus. O que você ligar na terra, terá sido ligado nos céus. O que você desligar na terra, terá sido desligado nos céus. Ou seja, há uma autoridade que foi liberada sobre a minha vida e sobre a sua vida. E às vezes o que está acontecendo? Você está desperdiçando isso. Você está deixando de experimentar isso. Você está deixando, na verdade, que as coisas aconteçam. Ou seja, você está vivendo a circunstância. Você está vivendo por aquilo que você vê. Você olha para um lado, está difícil. Você olha para o outro, está complicado. Você olha para a situação, você só vê problema, só vê dificuldade. Mas nós não nos movemos por aquilo que nós vemos. Nós nos movemos por aquilo que nós cremos. É por aquilo que nós cremos. Nós precisamos, na verdade, entender que a vontade de Deus é que você dê um passo a mais. Dê um passo a mais, querido. As coisas não vão acontecer, primeiro, tudo de uma vez.
automaticamente? Não. É uma construção, é um relacionamento. Romanos no capítulo 12, o verso 9, nós vemos a palavra dizendo o seguinte: olha, o amor deve ser sincero. Odeiem o que é mal, mas apeguem-se ao que é bom. Dediquem-se uns aos outros com amor fraternal. Prefiram dar honra aos outros mais do que a vocês. E nunca falte a vocês o zelo. Sejam fervorosos no Espírito e sirvam ao Senhor. Sejam fervorosos. Sejam fervorosos no Espírito. O que quer dizer isso, querido? É eu, na verdade, ter zelo de perceber o seguinte: tem a minha parte. Tem a minha parte. Eu preciso, na verdade, me mover naquilo que Deus tem para mim. O sobrenatural é para todos, mas por que eu não estou experimentando? Atos, no capítulo 8, verso 18, diz o seguinte: o Espírito era dado com a imposição de mãos dos apóstolos. Nós vamos orar com imposição de mãos aqui hoje, para que você, na verdade, seja ativado. Às vezes nós temos muito medo, na verdade, de manifestações espetaculares, sobrenaturais. Às vezes as pessoas, na verdade, travam porque uma pessoa tem uma experiência com Deus, ela caiu no chão, outra pessoa saiu pulando, outra pessoa é mais expressiva, e fala assim: mas isso não é para mim, querido, o sobrenatural é para todos. O que você precisa entender? O Senhor não vai violentar ninguém. O Senhor não dá aquilo que você não pede. Mas presta atenção, há algo mais de Deus para a sua vida que você precisa buscar. Não necessariamente você precisa ser como todo mundo, porque você não é todo mundo. Mas entendam uma coisa: o Senhor, na verdade, quer trazer uma nova realidade para você hoje. Como que isso acontecia? A Bíblia nos mostra. E o Espírito era dado por meio da imposição das mãos dos apóstolos. Nós precisamos entender que a igreja tem esse poder, na verdade. Eu percebo que às vezes você fica travado e você não percebe que você perde todos os domingos uma grande oportunidade de ser um instrumento de Deus e de receber de Deus. Querido, o momento da oração aqui, quando nós oramos uns pelos outros, é um dos momentos mais poderosos que nós temos como igreja. Por quê? Porque é o momento em que a igreja ora uns pelos outros. É o momento, na verdade, que nós temos a oportunidade de treinar, de ter a oportunidade de ministrar na vida uns dos outros, sabendo o seguinte: olha, eu não posso dar nada para você, mas aquele que está em mim, ele pode dar tudo que você precisa. Você precisa aprender, na verdade, e entender o seguinte: estar disposto. Olha, tem pessoas que já foram curadas nesses momentos, tem pessoas que já foram transformadas, como tem pessoas que não receberam nada. Aí você fala assim: pastor, mas como é que eu explico isso? Simples. É a disposição com a qual você busca, você faz. A trava para a experiência com Deus, na verdade, não é o outro. Não é que o fulano não orou por mim, não. É eu que, na verdade, fiquei travado em alguma coisa. Eu quero declarar sobre a sua vida que essa noite o Senhor quer te libertar disso. O Senhor, na verdade, quer fazer com que você tenha novas experiências, e Ele vai fazer isso no seu nível. Por quê? Porque Ele é o seu pastor, Ele conhece você, Ele cuida de você assim com todo carinho. É o pai que toma o filho assim, que tem todas as coisas que o filho precisa. 1 Timóteo, no capítulo 4, verso 14, nós encontramos a palavra dizendo o seguinte: não negligencie o dom que foi dado a você, por mensagem profética, com imposição das mãos dos presbíteros. Não apague o Espírito Santo. Não negligencie aquilo que você já recebeu. Presta atenção, querido, isso é poderoso. O Senhor está falando no nosso meio que nós não podemos, na verdade, não é sábio você travar esse processo na sua vida. O que você precisa, na verdade, é estar aberto. É estar aberto para dizer o seguinte: assim, Deus, o que o Senhor tem para mim, eu quero. O Senhor sabe das suas limitações. Querido, quantas pessoas já não foram feridas em momentos, às vezes até em momentos em que era para ser abençoado, mas ela foi ferida, talvez pela infantilidade de alguém. Alguém, na verdade, que foi orar por aquela pessoa e usou ali de uma empolgação maior, e na verdade, ou seja, é falta de compreensão. Empurrou aquela pessoa e aquela pessoa se desconectou ali.
Aquela pessoa, na verdade, teve uma experiência negativa, por quê? Porque no afobamento de ajudar a pessoa, aquela pessoa atrapalhou. Porque as pessoas são diferentes. Às vezes uma pessoa se sente melhor com isso, outra pessoa tem mais dificuldade. Não é a mesma forma, mas o que a gente precisa entender? Nós precisamos continuar buscando de Deus e experimentar que Ele tem mais para a gente. A gente precisa entender que o sobrenatural ele é para todos. Nós cremos que nós podemos ter um ambiente que promove experiências com Jesus. A igreja é para isso. Agora, o Espírito Santo é que nos mostra o caminho. É o coração de Deus, na verdade, que precisa liberar. Nós precisamos abrir o nosso coração para Deus, por meio do seu poder, liberar isso dentro de nós. Quando Paulo impõe as mãos sobre Timóteo, olha, ele recebe a unção de Deus. Ele recebe dons, chamados, e é isso, na verdade, que nós queremos ministrar sobre a sua vida hoje. Porque você não foi salvo para esquentar banco, para ficar parado, não. Todos nós fomos chamados para cumprir o propósito. E para cumprir o propósito, nós precisamos ser capacitados com poder. Paulo, ele falava, na verdade, de visitar as igrejas, de compartilhar dos dons, e isso é o que nós precisamos ter a experiência hoje. O sobrenatural é para nós hoje, é para você hoje. Você está pronto para dar o próximo passo? Porque o que você precisa fazer? Você precisa entender o seguinte, é começar de onde você está. Eu estou num ponto. Eu estou num ponto de experiências com Deus. Mas eu entendo, longe de mim achar que eu já recebi tudo. Não, o Senhor tem muito mais para mim, amém? E o Senhor tem muito mais para você, fica de pé no seu lugar. Agora, o que é que nós precisamos fazer? A gente precisa gerar esse ambiente. A gente precisa entender, ou seja, orar uns pelos outros, para que o dom seja ativado. A gente precisa, como igreja, estar pronto, na verdade, preparar o ambiente para que a gente possa receber. Para que a gente possa, na verdade, ou seja, ministrar daquilo que nós recebemos na vida uns dos outros. Eu quero, na verdade, encorajar você. Olha, nós vamos orar nessa noite. Eu vou orar neste momento e nós vamos começar a adorar o Senhor. Enquanto nós começamos a adorar o Senhor, você que quer receber oração com imposição de mãos, você vai sair do seu lugar e você vai vir aqui à frente. Eu vou pedir a pastora Dejane que venha aqui à frente, se posicione aqui. Queria pedir o irmão Ivair que viesse aqui à frente também. E eu vou descer. Nós vamos... Vem aqui, nós vamos orar pelos irmãos aqui. E nós vamos, na verdade, ou seja, ministrar na vida uns dos outros. Nós vamos orar neste momento, nós vamos clamar ao Senhor e nós vamos começar a adorar. E você que deseja receber, ou seja, a imposição de mãos, a oração, você entendeu que o Senhor, você quer dar um passo a mais, você fala assim, eu quero ter uma nova experiência. Querido, se você não é batizado com o Espírito Santo, você pode ser batizado hoje. Se você já é batizado no Espírito Santo, mas há muito tempo que você não é renovado, não fala em línguas, o Senhor tem isso para você hoje. Agora, o que você precisa fazer? Você precisa estar pronto. Você precisa estar pronto. Você precisa fazer o quê? Se mover. Amém? Você precisa se mover e deixar que o Espírito Santo possa agir na sua vida. Nós vamos impor as mãos sobre aqueles que vierem aqui. Ninguém vai ser empurrado, ninguém vai ser... Ou seja, nós queremos orar e ministrar o Espírito Santo sobre a sua vida. Os facilitadores vão estar aqui próximos aqui para nos ajudar, se for necessário, amparar você. Mas olha, o que você precisa fazer? Querido, eu queria que você desse liberdade ao Espírito, para que Ele possa fluir no nosso meio, amém? Fecha seus olhos, eu quero orar por você. E assim que eu terminar de orar, os irmãos vão começar a ministrar uma canção. E você vai poder sair do seu lugar e vir aqui à frente. Até alguns irmãos vindo. Glória a Deus por você que está vindo. Isso demonstra sede, isso demonstra fome, isso demonstra, na verdade, o desejo que você tem. E o Senhor quer fazer. Agora o Senhor vai fazer na vida daquele que quer, daquele que deseja. E o que eu quero dizer para você? Eu quero dizer para você o seguinte, você vai receber a oração e a imposição de mãos e você precisa crer. Haverá manifestações sobrenaturais aqui, mas existem situações que vão acontecer quando você estiver chegando em casa.
Ao longo de toda essa semana nós vamos ministrar sobre o lugar secreto, é lugar de experiência com Deus, é para que você, na verdade, possa avançar mais no entendimento, para que você possa conhecer mais, porque quanto mais revelação você tem da palavra, quanto mais entendimento você tem da palavra, mais experiência você está apto a receber. Pai, em nome de Jesus, nós ministramos a Tua palavra é a verdade. Ó Deus, em nome de Jesus, eu oro agora, Senhor amado, para que por meio da imposição de mãos, por meio da oração, ó Deus, vidas sejam agora transformadas. Que o Teu Espírito Santo possa fluir, ó Deus amado, nessas vidas. E nós estamos orando hoje aqui, ó Deus amado, por novas experiências. Pai, nós estamos orando aqui hoje, ó Deus amado, por batismos no Espírito Santo. Ó Deus, o Senhor é aquele que se move no trovão. O Senhor é aquele que se move no terremoto. O Senhor é aquele que se move na brisa. Mas o Senhor se move. Pai amado, em nome de Jesus eu oro agora, Senhor. E eu repreendo agora, Senhor amado, todo espírito de incredulidade, toda resistência espiritual que estava agindo enquanto eu estava ministrando aqui. Em nome de Jesus, caia por terra agora. Porque o Senhor vai tocar em vidas. Em nome de Jesus nós declaramos esse ambiente liberado para o sobrenatural. Para o sobrenatural. Espírito Santo, assim como aconteceu naquele dia de Pentecoste, vem sobre nós. Nós os que cremos, nós pregamos, nós testemunhamos, nós te desejamos mais do que qualquer coisa. Flua, Senhor, no nosso meio. Ó Deus, em nome de Jesus, traga liberdade àqueles que estão presos, bloqueados. Em nome de Jesus, nós oramos por novas experiências. Em nome de Jesus.